Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa Super Dicas, voltado aí para quem vai participar do concurso para carteiro dos Correios. Eu vou entrevistar professores de todas as disciplinas que serão cobradas nas provas do concurso para carteiro. Eles vão fazer uma análise do programa, vão orientar o estudo dos candidatos, fazer uma análise da banca organizadora e apontar aqueles assuntos, aqueles temas com mais chances de cair na prova. E eu vou iniciar essa série aqui com o meu querido professor Tiago Nunes, que leciona matemática aqui na Degrau Cultural. Tudo bem com você, mestre? É um prazer novamente falar com você, trazer você aqui de volta ao Super Dicas. Obrigado por ter aceito o meu convite de participar. Um grande bom dia a todos, a você, Luiz Fernando. Muito obrigado por esse convite e, claro, sempre muito bem aceito. É sempre um enorme prazer estar aqui com você. Eu tenho certeza, você aqui já é a nossa figurinha carimbada aqui do nosso Super Dicas, volta e meia está aqui com a gente para dar dicas aí para quem está estudando para concurso público. Mas antes, professor, antes de eu iniciar no meu bate-papo contigo, cara, eu quero deixar 2 recadinhos aqui para o pessoal que está assistindo essa nossa entrevista. O primeiro é que a Degrau Cultural aí está com turmas abertas para quem quer estudar para esse concurso de carteiro dos Correios, tá? Para obter todas as informações necessárias, basta acessar o site degraucultural.com.br ou então entrar em contato pelo telefone 21 3970 1015. Já o segundo recado que eu quero dar é o seguinte, cara. Não se esqueçam aí de se inscrever aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube, caso ainda não seja um inscrito. Aproveite também, deixe seu like nesse vídeo, caso goste dessa nossa entrevista aqui com o professor Tiago Nunes. Tá legal? Então, recado dado, vamos começar esse nosso bate-papo aqui com o professor Tiago Nunes, para a gente aí analisar esse programa do concurso para carteiro, analisar a banca organizadora, apontar assuntos importantes aí que devem cair na prova. Mestre, então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, né? Português, língua portuguesa, é a disciplina com o maior número de questões na prova, são 15 questões, cada uma valendo 2 pontos, e matemática é a segunda disciplina com maior peso, né? Elas são 10 questões com peso 1,5. Né? A gente pode dizer aí que matemática é a segunda disciplina mais importante do concurso, mestre? Então, Luiz, eu costumo falar que em qualquer prova que tenha matemática, ela é a disciplina mais importante, independente do peso. Porque o português ela vai estar contida em todas as provas. Qualquer prova que você venha fazer tem português. É verdade. Qualquer prova. Dificilmente não tem. Dificilmente não tem. Realmente, dificilmente não tem. E quando se trata da matemática, a galera não quer estudar matemática. Tem um pavor de matemática, galera, né? Tem um pavor, cara. Então, eu costumo falar, ó, independente do peso, matemática vai ser o teu ponto ali que vai te tirar de lá de cima ou te colocar lá embaixo. E eu digo, inclusive, que o concurseiro, né, ele costuma... ele tem um ego, né? O que é esse ego? Eu quero acertar. Então, ele só quer estudar aquela matéria que ele vai acertar. Vou pegar uma questão, por exemplo, português. Quem gosta de português? Se você perguntar aí entre 10 pessoas, 9 vão falar que gostam de português e preferem português a matemática. Então, eles vão querer estudar mais português, vão deixar de lado a matemática. Então, essa é uma falha, esse é um erro muito comum que os candidatos cometem, né? De preferir estudar determinados assuntos a outros, né? E eu costumo até falar que nós somos adultos, né? Nós temos que fazer o que tem que ser feito, não o que a gente quer. Então, aí eles migram para o português e deixam de lado a matemática. Então, não é estudar o que você gosta ou o que você sabe. Você também tem que estudar aquilo que você não sabe, que o seu diferencial vai ser aquilo no que você não sabe. Exatamente. Então, mesmo tendo um peso maior, não é que eu estou puxando sardinha para a matemática, não é isso. É porque, quando se tem a disciplina de matemática, os candidatos normalmente ficam com medo da matemática e não estudam a matemática, onde deveria ser justamente o contrário, eles deveriam pegar firme na matemática.
É Porque verdade. ali Ainda mais agora essa prova aí valendo 1,5 cada questão, um né? e-mail é muita coisa, cara. É muita É, coisa. Português é muita coisa? 2? Sim, mas sim. você já vem estudando há muito tempo. Não estou falando para você não estudar português. Não entenda isso. Você tem que estudar português. Na verdade, você tem que estudar tudo, né, Tudo, Luiz? Tem que tudo. estudar tudo. É E, lógico que na hora de você montar um plano de estudo, você tem que levar em consideração o número de é, questões, o peso da disciplina, né? Mas todas as disciplinas têm que ser estudadas, né? Não adianta nada gabaritar, por exemplo, português ou gabaritar matemática e zerar, por exemplo, aquela parte de conduta ética, porque não vai ser aprovado no concurso, né, mestre? exatamente, exatamente. Então, você falou bem aí, um plano de estudo seria fundamental. É fundamental você é, colocar em regra o que você tem que estudar e como você tem que estudar. Inclusive, a gente fala muito isso dentro da Degrau Cultural, né? Nas turmas, a gente coloca, ó, você tem que ter um plano, você tem que focar em certos pontos, porque é ali que você vai ver a sua maior dificuldade. Perfeito, mestre. E qual é a análise aí que você faz desse programa de matemática do concurso para carteiros? Assim, olhando assim, aparentemente, uma pessoa leiga como eu, me pareceu bastante enxuto até o conteúdo programático. Eu estou certo, estou errado, ou tem muita coisa para estudar? Não, tá certo. O, o conteúdo do edital ele veio bem pequenininho mesmo, né? Menor, inclusive, do que o anterior. Então, acredito aí que não é que tenha uma maior facilidade, não é isso, mas você tem ali um quantitativo menor de matérias, inclusive com a ausência aí da geometria. Então, a gente pode ter um direcionamento melhor, porque a galera também tem muita dificuldade na parte geométrica. Então, dá para a gente trabalhar muito e bem dentro Certo. desse E, edital aí. nesse conteúdo você falou que não tem geometria, ao contrário dos outros editais, não é isso? Sim, De certa forma, facilitou a vida do candidato, né? facilitou, é melhor, porque a parte geométrica, você tem muita coisa para passar na parte geométrica, muita coisa mesmo, independente, cobre áreas, mas só que para falar sobre áreas eu tenho que falar sobre muitos assuntos, então dá para a gente abordar e facilitar aí para o candidato. Aí o pessoal deve estar se perguntando, poxa, dá tempo de estudar todos esses conteúdos, todas as disciplinas, estudar matemática, né? Até o dia 15 de dezembro, que é a prova, facilitou o programa, né? Assim, convenhamos, praticamente são quase 3 disciplinas, né? Português, matemática e Exato. informática. Sim. Conduta ética é uma apostila praticamente de 13 páginas, né? E aquela parte de conhecimentos gerais também é bem enxutinho, mestre. Já facilitou também tirando geografia, já tirando geometria, né? Então, assim, dá para estudar esse conteúdo até lá, não dá, mestre? Tudo. Dá. Se o candidato for focado, com certeza ele vai pegar a aprovação. Não adianta você pegar, vou começar a estudar e ficar com o celular do lado, com a TV ligada. Então, não adianta isso. Não adianta. Se o candidato realmente for focado naquilo que ele quer, ele vai conseguir a aprovação. Porque o edital ele foi facilitado, realmente. Tem ali, como você disse, basicamente 3 disciplinas, não excluindo as As outras, duas? mas basicamente aí 3 disciplinas que tem aí um cronograma um pouco maior, né? Mas se você bateu, não sei como é que veio a parte de português e informática, mas dentro da matemática está bem facilitado para a gente ter um caminho aí de aprovação. Pelo que eu também conversei com outros professores também, o conteúdo está bem enxuto, Ah, mais do mesmo, digamos assim, né? sim, De provas de sim. concurso para cargos de nível médio, está tudo relativamente bem tranquilo. Mestre, você falou, uma das novidades é não ter geografia, é não ter geometria, né? Na parte de matemática. Mas eu também estava reparando ali no edital, tem o tópico número 8 que trata do sistema monetário brasileiro, 2 pontos, problemas. Cara, o que seria isso? Faz sentido cobrar tal tema na própria carteira? Como é que você imagina que isso vai ser cobrado aí na prova? Cara, essa parte ela até está vindo realmente dentro dos atuais concursos.
eu tenho notado, nem específico dessa banca, de um modo geral, que está sendo cobrado essa parte monetária. Monetária é a parte do dinheiro, né? A parte de problemas. Eu até comento, tem lá no seu edital o monetário. Eu falo assim, continha de padaria. Você vai, ou continha de feira, mercado, você tem R$100. Aí o arroz custa tanto, feijão custa tanto. Vou levar 3 quilos de feijão, 2 quilos de arroz, 1 quilo de tomate, vou pagar com 100, vai me sobrar quanto de troco? Então, é basicamente isso, é continha do dia a dia, entendeu? Perfeito. Porque assim, assusta um pouco o pessoal ver esse sistema monetário brasileiro, né? Problemas. Você fica imaginando o quê? Pô, será que vão criar problemas a respeito do sistema monetário brasileiro? Porque assim, o sistema monetário brasileiro geralmente cai em prova de concurso para a área bancária, né? Sim. De modo geral, naquela disciplina de conhecimentos específicos, mas não tem nada a ver com isso, né, mestre? São apenas contas de matemática envolvendo o sistema monetário brasileiro, é isso? É isso aí. É isso aí. Então, o candidato não precisa se preocupar com esse tópico. Não. É continha do dia a dia. Se cair, é só ficar atento aos pontos matemáticos, até porque realmente é continha. Então, você não vai ter a calculadora que você tem na feira, que você tem na padaria, né, para poder ali calcular. Então, você tem que estar aí bem na prática da matemática básica para fazer a continha de subtração com números decimais e assim por diante. Porque ele não vai te dar assim, o quilo do tomate é R$2. Quem dera, né? O quilo do tomate é R$2. O quilo do arroz é R$5. Ele não vai te dar assim, ele vai te dar o quilo do tomate é R$2,75. O quilo do arroz é R$3,28. Então, vai dar com o número quebrado ali para você poder fazer a continha. Então, a matemática básica é fundamental para essas contas. Perfeito, mestre. Eu conheço muita gente que gosta de estudar matemática fazendo aquele estudo reverso, partindo de questões para depois, se for o caso, ir para a teoria. Você acha que essa é uma estratégia válida para quem vai participar desse concurso agora, para os Correios, que não está se preparando já há algum tempo, ou seja, que está iniciando os estudos agora, ou ela só é válida para quem já está se preparando já há algum tempo? O que você pensa em relação a isso? Olha, eu vou te falar que eu sou muito fã da resolução de questão. Resoluções de questões, eu sou muito fã, tá? Mas, às vezes, se o candidato está muito tempo fora de sala de aula, não pega no material para poder resolver, muito tempo que não faz um concurso público, pode acabar desestimulando. Tipo, vou pegar uma questão aqui para resolver. Aí vai pegar uma, não consegue. Vai pegar outra, não consegue. Vai pegar outra, não consegue. Aí você já fala assim, não vou fazer isso, vou desistir. Isso para o candidato que está muito tempo fora. Ou que nunca estudou também, né? Mas nunca estudou para concurso, né? Exato. Aí realmente o candidato pode ficar meio chateado e não vou estudar. Agora, para o candidato que está ali médio ou sempre estudando, é melhor. Mete bronca. Agora, para aquele candidato que nunca estudou, o que vai ser feito? Né? O que eu penso que seja melhor. Pega a teoria, questão. Teoria, questão. Nada de teoria. Matei toda a teoria, vou lá para a questão, porque aí pode não dar tempo. Perfeito. Entende? Então, pega um pedacinho da teoria, questão. Pedacinho da teoria, questão. E assim você vai, conciliando questão com teoria. Porque aí você já está refrescando a tua mente e está trabalhando nas questões, que é muito importante. É muito importante a questão. Sim, agora, se você já vem estudando um pouco e já está estudando muito, questão, vamos bater em questão. E agora é focar só em questão do IBFC. Esquece as outras bancas, só questão de prova anterior do IBFC, correto? Que é a organizadora do concurso. Correto, só IBFC. Até porque já temos a banca. Então, é bater nela, verificar qual é o padrão dela, o que ela vem mais cobrando,
qual é o esquema de cada questão, o nível de cada questão, que é muito importante. E, Tiago, eu faço tanta questão que eu zerei a quantidade de questões da banca, já fiz todas. Aí você migra. Né? E eu costumo até falar isso. Tem gente que tem, claro, um tempo maior para poder estudar, né? Está se dedicando muito a esses estudos e acabam zerando a quantidade de questões que você tem. Então, aí você migra. Aí migra para outras bancas para poder resolver. Mas não zerou a quantidade de questões? É IBFC até o final. Você tem que pegar o ritmo da IBFC e a característica da IBFC, né? E é exatamente aí que eu quero entrar com você, mestre. O que você espera de uma prova de matemática elaborada pelo IBFC? Na sua visão, qual é o nível de complexidade, né, que as provas do IBFC costumam trazer? É um nível fácil? É um nível mediano? É uma prova difícil? Como é que você avalia as provas do IBFC? Então, a IBFC, até conversando com alguns amigos, eu trabalho muito com a IBFC. Eu trabalho muito fora do Rio de Janeiro, e eu trabalho muito com essa banca. E essa banca, antes de sair o edital, eu estava conversando com alguns amigos e eu estava pensando que ela iria cobrar a parte de raciocínio lógico. Não veio. Não veio. O que também facilitou a vida do candidato, né? Exatamente. Para 2 meses, né? Para 2 meses. E eu pensei que ela viria cobrando porque ela vem fazendo muito concurso com a parte do raciocínio lógico e pouco da matemática. Então, eu pensei que ela viria cobrando, não veio. E a parte matemática, ela não tem um nível complexo, não tem. Aí eu até falei, pô, eu tenho até, assim, milindre de colocar essas questões no meu material, porque o candidato vai falar assim, isso daí não cai na minha prova. Ele vai falar assim, isso é muito fácil. Né? Tem algumas questões realmente que eu falo, cara, não é possível. Mas a gente também tem que pensar que essas questões que são fáceis, ela pode te reprovar, né? Porque se você erra, você vai lá para baixo. Exatamente. O problema da prova fácil é esse, né? Exatamente. Se você erra, vai lá para baixo. Se você acerta, mantém no mesmo lugar que todo mundo. Então, a definição de quem vai subir ou quem vai descer realmente vai ser nessa parte do fácil. Você não vai poder errar. Você não pode errar de qualquer maneira. Então, repetindo, se você erra, cai, despenca. Se você acerta, você mantém. Então, o nível da prova da IBFC em matemática é relativamente tranquilo. Pode ser que agora, num concurso nacional, ela venha pesando a mão um pouquinho, mas não acredito naquele nível altíssimo. Não acredito mesmo, tá? Então, ela pode vir no nível médio para baixo. Então, a gente tem que aí quase ser perfeito na relação matemática. Ou a gente acerta ali 8 de 10, 7 de 10, ali, ó, 7 de 10, mais 8 de 10, a gente tem que chegar. Acho que abaixo de 7 o candidato vai ter dificuldade de se classificar. Vai correr um perigo. Vai correr um perigo, né? Pô, então já perigo. tá aí a dica do professor aí, ó, pessoal. Mas dá para gabaritar, mestre. O Claro, pessoal tem medo de matemática. Dá para gabaritar. Dá para gabaritar. Se tiver o foco, o Luiz, eu vou te dar um depoimento aqui, que é o seguinte: eu costumo dar muitos aulões aí pelo país, né? E o que eu percebo? A galera atropela muito. O que é esse atropelar muito? Por exemplo, eu estou numa questão de razão e proporção, que sempre cai. Isso vai. Ó, questão que. Edital que tem matemática, edital que tenha matemática, razão e proporção vai estar lá naquele edital. Razão, proporção e porcentagem vai estar em qualquer edital que tenha matemática. Aí vamos supor, eu estou falando de razão e proporção.
Aí na questão, estou falando sobre razão e proporção, aí alguma dúvida, galera? Aí vem um, professor, mas o MMC... Galera, eu estou falando de razão e proporção, a galera está no MMC. Isso é uma perca de foco. Isso é uma perca de foco. Então, é saber que você tem ali a razão e proporção, você não tem que pensar no MMC. Você está tratando de razão e proporção. Então, você conseguir focar naquilo que você está estudando, estou estudando MMC e MDC. MMC e MDC. Característica é essa, pontos chaves. Estudar com canetinha, estudar com hidrocor. Isso daqui é uma característica do MMC. Se falar sobre isso é MMC. Se o texto falar sobre isso é MDC. O texto falou sobre isso é razão e proporção. Você marcar, deixar ali marcado mesmo, rabiscar o seu caderno todo de questões, de palavras-chave dentro das questões para determinar qual assunto você quer. Porque o candidato ele tem muita dificuldade de falar como que eu vou saber que é a regra de 3? Como que eu vou saber que é a porcentagem? Então, você deixar ali marcado as palavras-chave. Porque aí você não fica perdido. Isso daqui eu vou ter que usar isso aqui. Pensar em um monte de coisa em uma questão só. Entende? Perfeito. Sim. A gente já falou aqui que são 10 questões, né? Que a prova de carteira vai trazer. Eu queria que você aí apontasse quais são aqueles assuntos aí que realmente você já falou, razão e proporção, porcentagem, provavelmente vai cair na prova, né? O que mais que você acha aí que vai cair nessa prova? Você até conseguiria aí brincar, vamos aquela brincadeira, né? Você tem a sua bola de cristal aí. Eu sei que não dá para adivinhar, né, o que vai cair na prova, mas, por exemplo, assim, se você fosse o professor que elaborou a prova, como é que você distribuiria essas 10 questões por entre esses assuntos que estão no conteúdo programático de matemática? É só para o candidato ter uma referência do que priorizar nos estudos. Olha, como o edital tem um sistema monetário brasileiro, ele colocou isso para você, problemas... É uma novidade, vai entrar, né? Vai entrar. Você pode ter certeza que essa questão vai estar na tua prova. Certeza, tá? Agora, questões que a gente pode, assim, duplicar, porcentagem... Você diz que tem mais de uma questão, é isso? Conseguir Isso. duplicar? Ok, tem mais de uma questão. Isso. Porcentagem, regra de 3. Te coloco ali no primeiro ponto a porcentagem, tá? E depois a regra de 3. Por que a regra de 3? Porque a regra de 3, você pode utilizar a regra de 3 em outros pontos. Vou fazer porcentagem. Posso fazer a porcentagem por regra de 3. Tá? A proporção. Tem muita gente que enxerga a proporção com uma facilidade em regra de 3. Pode ser feito, porque se a proporção direta é uma multiplicação cruzada, aí você pode pensar em fazer uma regra de 3. Então, o sistema proporcional também é importante. Por quê? Essa parte aí, proporção, abri até o edital aqui, ele fala assim, números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de 3 simples e composta. Isso é tudo proporção. Sistema proporcional, grandeza proporcional, regra de 3 simples e composta. Então, daqui, tudo isso daqui pode ser duplicado, pode ter duas. Porque ele pode vir com uma grandeza diretamente proporcional, pode vir com um sistema proporcional, ou pode vir com uma divisão inversa. Então, eu já vi alunos falando assim, Thiago, são 10 questões, e eu tenho 8 pontos. Então, eu tenho pontos menores do que questões. Mas não, no item 3, você tem 1, 2, 3, 4, 5. No item 3, você tem 5 pontos, dentro de um item só. No item 2, você tem juros e desconto simples, são 2 pontos. No item 6, você tem funções do primeiro e segundo graus, são 2 pontos. Então, você tem mais pontos do que questões. Tá?
Então, você tem mais pontos que questões. No item 1, você tem MMC, MDC, múltiplos divisores, ou mais do que um ponto. Então, não é que você tem menos ponto do que questões. Não é isso. Então, sim, você pode ter questões duplicadas, como regra de 3 e porcentagem. Ok, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas não é isso que você me perguntou como que eu listaria. Isso. Né? Então, ó, o sistema monetário vai estar lá. Porcentagem, acredito em 2. Tá? 3. Uma questão que possa envolver MMC e MDC juntos. Tá? 4. Grandeza proporcional. 5. A grandeza proporcional, aquela que você fala assim, João deixou uma herança de 1 milhão para ser dividido proporcionalmente entre 3 filhos nas idades 1, 2 e 3. Quanto que o mais velho irá receber? Tipo isso, tá? Uma regra de 3 composta. 6. Problemas de função do primeiro grau. 7. O que é esse problema no sistema problema do primeiro grau? Aquela que fala assim, entrei num táxi com a bandeirada a R$5, vou percorrer 5 quilômetros, qual é a função? Então, eu tenho um preço fixo de R$5 e eu tenho um valor que vai ser cobrado a cada quilômetro. Então, y é igual a 3x mais 5. Então, um problema de função do primeiro grau, pode ter aí. Pode ser cobrado, com certeza também, sistema legal de medidas, transformação, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, sistema legal de medidas, seja ela por distância, peso ou litro, pode ser cobrado. Problemas envolvendo os números racionais, aquilo que eu falo sobre operações com fração. 4. 9, né? E um probleminha de juros. 10. Então, essa aí é a minha aposta. Show de bola, mestre. Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, essa nossa entrevista, eu queria que você deixasse aí para os candidatos uma dica final para que eles tenham aí um excelente desempenho, não só na disciplina de matemática, mas no concurso como um todo. Então, não tenha medo da prova, não tenha medo da matemática, tá? Eu sei que a matemática assusta, mas se você levar esse preconceito com a matemática, você não vai andar bem na tua prova. Thiago, eu vou estudar todas as outras e vou jogar a matemática para a lua. Não, não é bem assim. Você não vai conseguir êxito, tá? Não vai conseguir êxito, seja em jogar a matemática para a lua, ou aquela galera que tem maior facilidade no cálculo, jogar o português para a lua, ou jogar a informática para a lua, não vai adiantar. Você precisa estar lá no seu edital, você sabe há anos que vai estar no seu edital, então você não pode desprezar a matemática, tá? Ou seja, qualquer outra disciplina. Então, tem que estar ali. Então, não desista da matemática. Esse é o principal ponto. O seu estudo referente à matemática tem que ser gradual. Não adianta você querer estudar lá na frente se você não sabe aqui o básico. Vou te dar um exemplo rapidinho, Luiz. Posso? Lógico. O seu edital ele vem falando assim, números inteiros, operações, propriedades. Números racionais, operações e propriedades. Não adianta você chegar e querer começar a estudar lá a equação do segundo grau se você não sabe esse tópico 1 e 2. Porque é a parte da matemática básica, é a sua parte de operações. Se você não sabe o tópico 1 e 2, não adianta, vou estudar função do primeiro e segundo grau, porque o professor falou que é muito importante. Tá, aí você vai estudar lá, não sabe aqui, você não vai saber nem aqui nem lá. Então, você tem que ter realmente um plano de estudo por onde começar a estudar. Tá? Essa ordem, como está no edital, é uma boa ordem?
Eu colocaria o ponto 8 depois do ponto 2. Perfeito. Tá? Eu colocaria o ponto 8 depois do ponto 2. Porque estudando o tópico 1, o tópico 2, o tópico 8 ele vai te massificar aquilo do tópico 1 e o 2. Aí depois você pode... Então é 1, 2 e 8 e depois 3, 4, 5, 6 e 7, é isso? Aí você pode seguir, não tem problema nenhum. Perfeito. Tá? Tá aí mais uma então, essa é a importância. Não perca o foco da matemática. Façam questões, que é importante, da IBFC. Você vai verificar que você vai tendo uma autoconfiança, você vai ter uma confiança maior e você vai ter um êxito muito bom na tua prova. Pode confiar. Eu confio em vocês, então você também tem que confiar em você. Esse é o primeiro ponto. Você confiar em você. Depois disso, meu irmão, aí é só sucesso e correr para aprovação, graças a Deus. Show de bola, professor Tiago. Quero muito aqui agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa Super Dicas. Certamente os nossos alunos, os futuros alunos, colocarão em prática aí todos esses bizus que você passou aí para gente, né? Todas essas dicas para que eles possam aí arrebentar na prova de matemática e no concurso como um todo. Mestre, as portas estão sempre abertas aqui para você voltar em uma outra oportunidade, tá legal? Obrigado mesmo, mestre. Eu que agradeço aqui o convite. Sabe que estarei sempre disposto aqui. Quando chamar, estarei pronto, tá? É sempre um prazer também ajudar aí a milhares de alunos. Essa aí é a nossa vocação. E é isso. Agradecer você também, Luiz Fernando, por estar compartilhando esse momento aí com a gente. Tamo junto, mestre. Obrigado mesmo, tá? E, pessoal, eu vou ficando por aqui. No entanto, antes de ir embora, relembro para você deixar o seu like nesse vídeo, caso tenha gostado. Compartilhe também o link dessa entrevista aí com seus amigos, com seus familiares que vão participar do concurso. Manda aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, qualquer outro meio aí, manda aí pro pessoal, tá legal? E fiquem atentos aqui ao canal da Degrau Cultural no YouTube, pois a qualquer momento nós vamos liberar os demais episódios, né, do programa Super Dicas voltado para o concurso dos Correios, né? Que a gente ainda vai fazer aí os vídeos das disciplinas de língua portuguesa, de informática, de conhecimentos gerais e de código de conduta ética e integridade. Tá legal, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu!